agora vou estar convosco. É a melhor maneira de estar. E então, Zizi, o que é que temos para hoje? Amigo Zé, estamos começando agora, né? Eu ia passar uma homenagem ao professor Lauro de Oliveira Lima, mas teria que ser antes de gravar, eu posso fazer ao final, tá? Que foi o aniversário dele há poucos dias, né? E fiz uma homenagem justamente nessa construção da importância da dinâmica de grupo, né? E como isso mudou tanto a construção da educação, porque ela permite justamente que se construa e se constitua uma comunidade de aprendizagem, né? Em suas potenciais, em sua excelência. Então, estávamos nesse começo, eu falei um pouquinho com o Luiz também, se ele pudesse compartilhar conosco com as fotos, as construções que foram feitas, que seria muito bom também para ter essa partilha para todos, e estávamos nesse movimento quando o amigo Zé chegou. Pois é. Então, continuamos. Eu vou estar uma meia hora, mais ou menos. Aliás, quanto menos eu estiver, maior rendimento tenho o encontro. Mas irei estar, com certeza. E agora estou aqui com um problema que eu não sei o que é que está aqui a acontecer, que eu não apareço. Bom, eu continuo a ser pouco digital. Mas eu não sei se estás a ver este rosto velho. Sim. É que eu não me estou a ver, mas pronto, é natural. Como é que eu saio disto? É que eu não sei. Mas pronto, há alguma maneira há de haver. Ai, ai, ai. Bom, adiante. Ai, ai, bom. Agora já vi. Ok. Pronto. Já estou a ver de novo. Oh, que maravilha. Estas máquinas são infernais. E então, Zizi, posso estar meia horinha convosco e depois vós aproveitardes mais sem mim? Com certeza. Ok. Então eu vou começando e quando quiseres interromper eu agradeço. Estou aqui com a Ludmila, lógico. Ou melhor, a Ludmila, pois, estou com ela, ela é que manda, não é? Estou aqui para ajudar. Tenho andado por aí, tive um grande encontro, um maravilhoso encontro preparado pela Rita, pela Paula, lá em Leiria. Foi muito bom. Muito bom pelas pessoas que lá estavam, não por mim, é evidente. Foi muito debatido, muito animado. Depois a pergunta da Ludmila, não é? Porque é que vem aqui, foi ótimo, não é? Já não precisei de perguntar o que é que vos move, não é? Que era a pergunta bem mais profunda. Mas aquilo que está a acontecer por aqui, neste périplo, é, de algum modo, pista para o futuro. Eu hoje conversei com gente do TEDx, tenho conversado com muita gente para arranjarmos apoios, não é? Porque isto é tudo obra de voluntariado, não é? Obra gratuito. Existe um crowdfunding, mas já sei que não vai atingir, não é? E, portanto, esta gente, não é, que aí está e que faz tudo, acarreta com um prejuízo muito grande, eu acho que é injusto. Pronto. Para além de andar nos seus carros, gastar no seu tempo, enfim, sendo incompreendidas pelos maridos e tal, pronto, adiante. Adiante. Alguns maridos, lógico, estes maridos são ótimos e compreendem. Só tive receio quando conheci o marido da Paula, porque ela, pronto, mas não, cuidou bem de mim, foi ótimo. O que eu queria dizer-vos é que eu tenho observado algo que me preocupa. Não me preocupa a criação desta rede, enfim, destas assembleias que se vão criar. Não me preocupa a questão de introduzir no Ministério da Educação um grupo de trabalho. Isso tem de acontecer e para muito breve temos que nos entender e falar a uma só voz quem vai fazer parte, quem vai representar nesse grupo de trabalho, acabando com alguns egos inflados que às vezes surgem e sendo rotativa a participação, não precisa ser alguém que esteja sempre permanentemente lá. Portanto, eu espero que no dia 12, quando voltar ao Brasil, se tenha decidido muita coisa. Vai haver um grande encontro no dia 9, em Lisboa. Depois, no dia 10 é o dia do meu aniversário, vou tentar estar o mais discreto possível. E no dia 11 eu estarei
estaremos em Montemoro Novo para acolher amigos, amigas que queiram passar por lá para beber um caneco, para conversar, para preparar o próximo ano de trabalho. Há uma coisa que me preocupa e que eu vou partilhar convosco. A intenção destes encontros foi muito clara desde o início, que é, lá para julho, no máximo, todos que participam deste encontro estarem aptos a trabalhar com uma escola da ponte. Pronto, é essa, o primeiro objetivo é esse, ou seja, centrar no aluno, no sujeito de aprendizagem. Mas para isso teremos desde os acordos de convivência, os dispositivos, a avaliação, tudo isso tem que estar instalado, de modo que em setembro comecemos a produzir, entre setembro e dezembro, a produzir uma nova construção social, muito além da ponte. Acontece que eu estou a ver que em alguns lugares o sistema é extremamente ágil e quando alguma coisa nova aparece, o sistema estranha, primeiro, depois teme, porque vai mexer com algum status quo, depois tenta controlar e depois de controlar, assimila e destrói. É este o processo. Eu tive já conhecimento, pelo menos 2 casos, em que, por exemplo, para dar um exemplo, e sem qualquer crítica, não estou a criticar nada nem ninguém, mas me preocupa. Vou falar primeiro do Brasil para depois equiparar com Portugal. No Brasil, quando eu surjo, não é? E alguma secretaria adota algum procedimento daqueles que eu posso partilhar, o que acontece é que, de repente, vem alguém da secretaria para complicar. A secretaria é o equivalente aos agrupamentos de escolas em Portugal. Vem alguém para complicar, vem alguém que diz, não faça assim, olha, faça uma aula invertida, olha, faça um ensino híbrido, olha, meta a gamificação, olha, faça robótica, percebem? Vão começando a introduzir aquilo que eu chamo paliativos, para substituir as práticas que efetivamente transformam. Compreendem? Essa é uma das estratégias que as secretarias, e agora, pelo que eu vejo, pelo menos 2 agrupamentos estão a tomar. Dado que não podem destruir, começam a assimilar e a degradar aquilo que se pretende. É muito triste, mas é assim que acontece. Então, o governo português, o Ministério, age da mesma forma. Criou, por exemplo, ou melhor, comprou um projeto que é as comunidades de aprendizagem, mas que não tem nada a ver com comunidades de aprendizagem. O que eles fazem é uma biblioteca tutorada, uma tutora literária, um projetinho e tal, e chamam aquilo comunidade. Não é. É o prédio com meia dúzia de tretas que se juntam e que estão em conflito com o próprio projeto da escola. Ok? Depois também tem algumas habilidades, eu vou só citar-vos uma delas. Em 99, há 25 anos, eu era conselheiro do Conselho Nacional de Educação, e a presidente do Conselho Nacional de Educação veio ter comigo e disse, senhor conselheiro, tem aqui um trabalho para si. Perguntei o que era, e ela disse-me, olha, é um parecer sobre uma proposta de lei. O ministro mandou para cá, para o Conselho Nacional de Educação, uma proposta de lei, mas essa proposta de lei só você pode dar o parecer porque tem a ver com a reorganização do currículo. Aquilo que no Brasil se chamou, como é que se chamou, já nem sei, aqui em Portugal o projeto de gestão flexível, essas coisas todas que eles inventam, não adianta nada, mas eles inventam e gastam dinheiro e tudo mais. Então, quando ela me entregou a proposta de lei, eu fui ler para fazer o processo do parecer, eu vi logo 2 coisas que me reliaram. A primeira era a área de projeto, ou seja, iria criar-se uma disciplina semanal em que eles iam fazer um projetinho. Eu perguntava, porquê é que não fazem o projeto da escola? Vão fazer um projetinho para quê? E o projeto resulta das necessidades, interesses e tudo mais, não pode ser planificado a priori.
nem pode ser numa disciplina. Ele é transversal. Bom, eu cortei logo o mal pela raiz. Isso não faz sentido nenhum. Depois, outra proposta dessa reorganização curricular era a criação de uma aula semanal de educação para a cidadania. E eu perguntei se nós não somos cidadãos na aula de matemática, só somos cidadãos uma hora por semana. Eu comecei a dar para trás. Porquê? Eu sugeri coisas da Escola da Ponte, e aí acabou. Falar da Escola da Ponte é como mostrar a cruz ao diabo. Falar de Zé Pacheco em Portugal é como mostrar a cruz ao diabo. Vá de reto, não quero nada com eles. Porque a Escola da Ponte incomoda muito, incomoda. E eu também, eu sou insuportável. Então, o que acontece é que neste momento, pelo menos em 2 agrupamentos, que têm gente, da nossa gente, em Portugal, começa a haver desvio. E o que acontece? Ao invés de fazer aquilo que a Ponte faz, eles dão autorização para fazer uma aula de educação para a cidadania, de fazer uma aula de projeto, percebem? Que assim acaba o projeto. Isso me está a preocupar bastante, porque já perceberam porquê, não é? E eu não sei como resolver isto. Não sei, porque pelo meio estão pessoas que participam destes encontros, ou participaram, e que eu estimo muito, mas que estão neste momento a ir por um caminho que não leva a lado algum. Não leva. E tenho muita pena se isso acontecer. O que é que eu proponho? Porque eu, apesar de estar a contar estas historinhas, estas lamentações, eu tenho sempre uma proposta, sempre. Imaginemos que num dos agrupamentos façam isso, ou seja, a colega ou o colega que esteja lá deixe de fazer aquilo que nos propunhamos fazer e vá fazer aquilo que lá os mandões impõem. Ok. Por que não deixá-los fazer isso tudo, mas dizer a essa colega ou a esse colega que faça aquilo que nós estamos a propor a fazer. Portanto, amigo não empata amigo, como se diz em Portugal, que façam o que quiserem e que Deus tenha piedade das suas almas, porque não vão ajudar as crianças a aprender mais, nem melhor, mas nós temos o direito de continuar a fazer aquilo que nos propomos fazer aqui. Resumindo, eu espero que todas aquelas pessoas que estão connosco, até ao fim de junho, princípio de julho, sei lá, depende de cada lugar, esteja apto a trabalhar como na Escola da Ponte. Ok? Esse é o objetivo primeiro. Por isso é que eu também quero, nos próximos encontros, falarmos muito sobre a questão da avaliação. Ainda falta, ainda não foi trabalhado. E para setembro, quando vier o ano letivo em Portugal, e depois em fevereiro, janeiro, quando vier o ano letivo no Brasil, nós possamos avançar algo mais, trabalhando já uma nova construção social. Mas para isso é preciso centrar no aluno antes de centrar na relação e na comunidade. Creio que me fiz explicar, se não fiz, estarão no direito de me perguntar tudo aquilo que não for, que eu não consegui fazer entender. Não sois vós que não compreender, sou eu que não me faço entender. Portanto, algumas dúvidas em relação ao que eu disse, do objetivo, etc, etc. Vamos lá. Não há dúvidas? Pronto. Fico muito preocupado. Tem aqui o Diego. Zizi, vai dando palavra. Não sei quem é que está com o É o tempo. Diego. Pronto. Hoje. Olá, professor. A minha dúvida é mais prática, assim, né? Já pensando nessa proposta de chegar até junho, né, no nível lá da Escola da Ponte, porque ainda me sinto muito limitado e até conversei num outro encontro sobre a situação em que eu estou aqui na escola. Eu trabalho na escola municipal e no início eu fui perseguido porque falei o que estava fazendo, depois eu percebi que teria que ficar em silêncio, né, para não ser visto. E agora tudo ficou mais tranquilo e eu consegui avançar, né? A gente já levantou os valores, construiu os acordos de convivência, eu consegui instalar a assembleia de classe, o roda de conversa semanalmente em duas turmas. Sou professor de língua portuguesa.
mas agora o meu impasse é porque as rodas, elas se tornaram vamos dizer assim, um espaço para troca de acusações, sabe, entre os estudantes, e então sempre tem alguém que sofreu a algum ataque, enfim, alguma ofensa, e acusa o outro, e o outro se defende atacando. Eu tenho tentado fazer a reflexão sobre os valores, né, o que está por trás de cada atitude, tudo aquilo, mas eu ainda sinto que o ambiente escolar como um todo, ele é muito agressivo, porque os alunos entram uns nas salas dos outros, os professores lá dando aula, o aluno entra e começa a xingar o outro, então é um caos, assim, né? Tem dias que é um caos total, de alunos de várias turmas entrando na sala onde eu estou para xingar algum outro aluno, eles se batem, né, e falam que é uma brincadeira, então a brincadeira deles é nesse sentido, através da violência. E eu sinto que esse trabalho semanal, né, na roda, ele não surte tanto efeito assim. Talvez pelo tempo também, tem 2 meses, eu acho, mais ou menos, que eu estou trabalhando. E eu sinto que há já uma reflexão, né, isso é fantástico, assim, muitos alunos levando a sério os papéis que a gente dividiu nas responsabilidades, né, mas esses papéis ainda são muito de fazer os acordos funcionarem, né, então quem vai ficar no corredor para que na hora da próxima aula todo mundo esteja na sala, é uma coisa ainda muito disciplinar, assim, mas que eu acho que é necessário para a gente ter um mínimo de diálogo, né, durante esses momentos e ter um mínimo de respeito. Mas não sei também se é por aí, né? Então eu fiquei pensando em acrescentar outras responsabilidades mais voltadas para as pesquisas, por exemplo, um jornal, um blog, que serviria para unificar como um portfólio temporário as produções deles, né, num blog. Pensei em acrescentando esses dispositivos. Estava lendo o Fernando Ouri, não sei se você deve conhecer, da pedagogia institucional, e aí eu fiquei com essas ideias, né, de ir acrescentando alguns dispositivos, mas também não sei se é a hora, né, se a coisa iria piorar se eu fizesse isso, ou se é melhor focar mesmo nas relações agora, nesse início. E estou nessa situação, né, de entender qual o próximo passo, se eu continuo onde eu estou, se eu vou dando alguns outros passos. Pensei, por exemplo, em colocar na parede da turma assim, os critérios de avaliação, né, que seriam mais das atitudes e os nomes dos estudantes e alguns níveis de autonomia, como a Ponte fez, né? Mas não sei se isso também não vai tornar a coisa mais competitiva do que cooperativa nesse momento. Então, estou com essas dúvidas. Olha, Diego, essas dúvidas foram as minhas dúvidas. Eu também me lidei com isso. A primeira vez que eu fiz uma assembleia de turma, eu comecei sozinho, com os pais, claro. Foi o caos total. Eles bateram-se. Depois de xingar, bateram-se. E eu mandei parar tudo e pronto. Parece fácil, não é, Diego? Parece fácil. Então, o que tu já fizeste é excelente, em tão pouco tempo. Que tu estejas a estudar o Fernando Henry, então aí ainda é mais do que excelente. Lê também o Vasquez, que é importante, para perceber o porquê da dissensão com o Freinet. É importante. E tu estás a fundamentar cientificamente a tua prática. A Escola da Ponte, ela é uma herdeira também de Freinet, Henry, Vasquez e outros que tais. Ela é. Mas toda essa gente foi teórica. Ouviste? Teórica. Pedagogia institucional, ok, mas ela não passou da universidade para a prática das escolas. Aliás, como tudo o resto. Há muita gente agora que escreve sobre comunidade de aprendizagem e continua a dar aula sentada no professor e não sei. E diz que faz comunidades na escola, não faz nada. Não é? Faz aquilo que há pouco falei. Uma bibliotecazinha tutorada, aquelas coisas todas. Bom, vamos lá. Eu tenho sempre propostas, não é? Mas posso assegurar-te que passei por tudo aquilo que tu já passaste e muito mais. E eu não quero que te aconteça como aconteceu, não é? Teve 2 vezes que por pouco não perdi a vida, não é? A gente incomoda muito. Quem ama as crianças, quem respeita o direito à educação, incomoda. Entendes? E é isso que me faz ser muito leal para convosco.
mas também me compete evitar que vós possais sofrer com isso. Né? Então, primeira grande medida, eu sei que talvez seja quase impossível, não trabalhar sozinho. Vamos lá. Se não houver professores que queiram, okay? Se não houver, então vê se algum pai, alguma mãe faz um banco de horas. Um banco de horas. Já sei que vais encontrar alguém que diz, os pais não podem entrar na escola e tal. Aí deixa comigo, que a gente resolve o assunto. Ou, se quiseres, connosco. E a gente resolve o assunto. Porque, infelizmente, ainda há aí uns microditadores que complicam muito. Tendo a equipe, quer seja com pais, quer seja com professores, ou com os dois, ou membros da comunidade, tu vais poder gerir tutoria. Se tens turmas de 30, vais ter 7 ou 8, que os outros 2 ou 3 têm também, entende? Ou 10 no máximo. Faz com eles os roteiros de estudo, quanto mais cedo melhor. Institui mais responsabilidades para que eles se envolvam. E quanto a isso que tu disseste, entrar na sala, eu vou-te dizer como é que eu fiz. Porque não há soluções ideais. E entraram vários na sala. Um até entrou com uma pistola para matar outro, tu não imagina. É. Então, aquilo que eu fiz na altura foi, primeiro, acalmar o povo, não é? Acalmar, que eles entram com uma razão. Acalmar. Mas depois assumir o nosso estatuto. Nós temos autoridade. Isso não pode acontecer muitas vezes, ou nunca deve acontecer. E aí há regras na escola. São regras impostas. Não é? A escola é prussiana e, portanto, não escuta o aluno. Impõe regras de convívio, que não são regras de convívio, são combinados que o professor faz, que só os outros é que combinam. Não é? Então, procura o regulamento disciplinar, não ajas sozinho, mas fala com a direção e diz, olha, este aluno fez isto. E, portanto, está aqui previsto. Se eles disserem, você quer apresentar queixa? Dizes, não, eu estou apenas a informar. Nunca escrevas, porque eles não escrevem. Quando algum diretor desses pequenos ditadores diz, não pode fazer isto, o que tu tens de fazer é, escreva. E escreva porque é que eu não posso. Se for só de boca, tudo bem, também podes agir de boca. Se eles disserem, nós vamos pedir por escrito o seu pedido de punição, ou lá o que seja, de processo, tu não escreves absolutamente nada. Olha, aquilo que eu estou a dizer é lamentável, realmente, mas é a realidade. Infelizmente, a escola que nós temos transformou jovens em bonsais humanos, que entram pela sala dentro, batem, fazem tudo o que lhes apetece, desrespeitam tudo e todos, porque não tiveram a sorte que têm os teus alunos. Então, protege os teus alunos. Ok? E, quanto ao resto, responsabiliza o diretor de turma de quem entrar na sala. Responsabiliza. Ok? Não és tu que tens de agir. Por escrito, envias ao diretor de turma uma comunicação. Olha, um aluno à sua guarda entrou na minha porta, veja lá o que é que vai fazer. Okay? Mas, continua a introduzir dispositivos, o que tu souberes e puderes. Não te preocupes com o tempo. Eu costumo dizer que para fazer uma equipe, eu levei 8 anos. Dá para entender? Estás há 2 meses. Para conseguir fazer a primeira assembleia de turma, levei quase um ano. Não vou explicar como é que foi que eu fiz, porque teve uma estratégia, não é? Para pôr os alunos em autonomia, eu levei uns 2 ou 3 anos também. E nós agora levamos menos tempo, porque este velhinho já fez, e porque outras pessoas aqui também já fizeram, e sabem aconselhar quem está a começar. É essa a vantagem da solidariedade aqui. Então, como já estou a falar muito, eu vou-me calar para saber se alguém quer comentar. Com licença, meu José, eu gostaria. Com licença.
Diego, nós estamos conversando na última encontro também, né? Então, gostaria de complementar, eu vejo que as colocações do amigo Zé são muito precisas, né, sobre essa necessidade do núcleo da equipe, toda essa construção. O que eu poderia complementar é com relação à construção dessa prática diária. Dou algumas sugestões de trabalhar os potenciais e as dificuldades. Uma das coisas, se eles estão demonstrando a necessidade de expor as suas angústias, os seus incômodos, e é um processo que vem do abuso, da violência, do trauma e das dificuldades ocorridas, uma construção, por exemplo, pode ser uma tabela, pode ser um desenho, uma arte, você pode ver a melhor forma que eles gostariam de expressar isso e trazer uma construção, claro, não solitária, sim solidária, é importante você estar realmente com representantes ou da comunidade, ou da própria escola, porque, claro, que a tendência das crianças ou jovens é demonstrar um pouco mais essa situação, então tem que estar acompanhado, importante, mas você poderia construir com eles esses quadros para eles colocarem quais são as dificuldades que estão ocorrendo, quais são os potenciais que eles têm. Por exemplo, se o valor é respeito, normalmente respeito é muito colocado porque é uma construção ainda em dificuldade, porque a tendência é invadir o espaço do outro, ou não conseguir ter a permissão que o outro esteja em convivência, né, pelas dificuldades ocorridas de relação, você pode trabalhar quais são essas dificuldades que estão ocorrendo e que eles possam desenvolver em etapas. Então, o que a gente está com dificuldade de fazer? Por exemplo, em um dos projetos que eu acompanho, as crianças têm dificuldade elas são muito ansiosas. Então, elas falam, eu quero falar, e elas não conseguem ficar quietas, aí elas respiram fundo para a outra poder falar, elas têm dificuldade de ouvir uma outra. Então, se essa é uma dificuldade, é o estágio 1. Então, no estágio 1, primeiro, ansiedade. Aí elas fizeram um acordo de pular. Quando elas estão muito ansiosas e as outras estão falando e elas não conseguem esperar, então elas começam a pular para elas se acalmarem um pouco, para elas poderem falar. Ou seja, elas fizeram um acordo para acalmar a ansiedade delas. Com o tempo, elas começaram a parar de pular. Elas começaram a parar para ouvir o outro. Então, elas perceberam a necessidade de ouvir o outro, só que elas estavam com uma dificuldade de lidar com a energia que elas tinham. Então, uma das também questões de sugestão foi elas correrem primeiro, brincarem, levar a brincadeira como um acordo assim, super importante. Isso ajuda a distensionar também um pouco a questão de competição. Porque muitas vezes a pessoa pensa, poxa, brincadeira, né? Mas a brincadeira, assim, é essencial. As pessoas, às vezes, não percebem, né? Nós falamos muito sobre isso, na humanização isso acaba sendo muito óbvio, mas é necessário como é que eu poderia dizer, uma permissão do seu dojo, uma permissão do seu espaço pessoal para poder falar sobre ele. E quando nós estamos trabalhando com valores, com uma construção de uma educação mais humanizada, porque ela é de relação, nós abrimos o nosso interior para o próximo. Então, há um campo de intervenção direta. E isso, às vezes, incomoda justamente porque você está num momento onde você está prestando atenção no outro, prestando atenção em si mesmo. No começo, há esse choque, né? Então, uma sugestão seria isso, é construir. Você pode também fazer em forma de brincadeira. Vocês gostariam de fazer algum jogo e a construção fosse por cooperação ou pelos valores que vocês determinarem, que são importantes nós construirmos. Então, dá para utilizar algumas estratégias de criatividade também, que eles também venham trazer. Teve uma questão que tinha um dos aprendizes, tinha muita dificuldade de lidar com a questão da vida, animais. Então, ele batia nos animais, machucava os animais, e aí todas as crianças corriam nele e falavam, não faz isso, não machuca o animal sente dor. E ele tinha muita dificuldade de entender que o animal sentia dor, porque ele não tinha simpatia. E ele tinha a construção de aprendizagem que se o animal viesse para perto dele, ele tinha que bater. Aí, o que as crianças começaram a fazer? Elas fizeram um acordo de cada um trazer um animal, chegar perto dele, e assim, ele passar a mão no animal. Aí elas pegavam, ajudavam ele a passar a mão no animal tô falando de cachorro, gato, coelho, para ele começar a entender que ele não precisava bater no animal, ele podia se relacionar. Porque muitas vezes a dificuldade é que essas crianças elas não tiveram, ou até jovens, mesmo porque os jovens também têm essa dificuldade, não tiveram contato. Então, quando elas se abrem para o contato, elas começam a perceber como elas devem reagir. E muitas vezes a reação é violência. Porque quando você tem um processo que você não sabe o que fazer, a primeira coisa que você faz é rejeitar. Então, essa sugestão de, né, construir por etapas seria o que eu teria para te colocar, tá, Diego? Mas se você tiver alguma dificuldade, quiser conversar mais algum ponto, tá, tô sempre aberto também.
Parece que há um amigo Luís aí para falar. Luís? Alô, 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 alô. É só tentar também dar aqui uma ajuda ao Diego, porque pela experiência que eu tenho aqui, há sempre uma sensação de que as pessoas querem um produto finalizado, né? Vão ver, veem, gostam e depois querem, quase como um produto que vemos nos supermercados, em que basta juntar água. Não funciona assim. É um período longo de adaptação constante, em que muitas vezes não vemos os resultados a aparecer, porque eles não aparecem a curto nem a médio prazo. Mas também é importante, quando aplicamos um projeto, é importante ir conseguindo objetivos. E esses objetivos muitas vezes surgem das conversas que nós temos com quem está a trabalhar connosco. Por isso, eu acho importantíssimo aquilo que o Zé disse. Nunca fazer isto sozinho. Nunca. Porque sozinho eu fico sempre com a sensação que os meus olhos veem. E os meus olhos veem, a minha alma sente, e é esse o resultado que eu tiro para mim. E às vezes não é o resultado que o meu colega que está ao meu lado vê. E esta partilha de quem está a trabalhar no mesmo espaço comigo permite ver avanços onde eu sozinho não vejo. Por isso muita gente desiste. Por isso muita gente desiste passado pouco tempo, porque não vê os resultados. E esses resultados só vão aparecer muito mais à frente na caminhada. É muito difícil fazer isto num ambiente onde eu estou sozinho e o resto do mundo está contra mim. Ou não me vê, ou não vê aquilo que eu estou a fazer. É muito mais difícil assim. Agora parece que a Ana quer falar. Sim, boa tarde a todos. Só para acrescentar aqui um pouquinho aquilo, para confirmar aquilo que o Luís acabou de dizer, no modelo da minha intervenção eu estou sempre sozinha. Claro que demoraram mais tempo os resultados a determinados níveis, mas eles estão a aparecer 9 anos depois. E para o Diego eu vou só partilhar aqui uma situação que me aconteceu agora no final da paragem que está agora a acontecer, por causa do semestre. No último dia, eu vou entrar na sala e vou a tempo de pegar o pé de uma cadeira que a direção da cadeira era a cabeça do outro aluno. Uma cadeira mata, não é? Pode matar. Uma cadeirada pode matar. Eu não sinto, de uma maneira geral, que a violência esteja a diminuir, pelo contrário. O que é que eu fiz? Eu agi em conformidade, eu só consigo alcançar resultados porque eu mergulho no nosso espaço de aprendizagem. Nós estamos ainda a fazer um projeto que é um diário de bordo do 25 de Abril e íamos continuar. Não, parámos. Porque aquilo tem que ser marcado como as pessoas não podem matar-se umas às outras. Não podem. Isso não podem. O 25 de Abril e a comemoração é importante, mas pode esperar. E virámos completamente e fizemos assembleia. Eram alunos de 10 anos, do 4º ano, menos mal, por um lado. Eu posso dizer é que o que aconteceu ali dentro é muito mais do que eu, é mesmo nós, é mesmo alguma coisa que se transformou ali. A meio da aula, que quer que seja que a gente chama aquilo, eu olho e vejo 100% de atenção. Eu acho que eu nunca tive nenhum momento em que eu tivesse 100% de atenção. Porque os outros, a maneira como cada um deles se envolveu na resolução daquele conflito foi através da Assembleia. Então, eles é que decidiram o que é que cada um daqueles dois que andavam a tentar a cadeirada, porque aquilo que eu vi foi uma resposta, aquela cadeirada era uma resposta a uma outra que tinha vindo do outro lado, mas que eu não vi, que só entrei na sala àquela hora. Então, os alunos é que decidiram o que é que aqueles dois iam fazer. Então, aqueles dois iam para... Eu pusemos várias hipóteses, eles iam para cantos opostos da sala, iam utilizar a escrita como auxiliar de memória, porque existem outros, e a frase decidida pelos próprios colegas era: as pessoas não são para estragar. E aquilo não era um castigo, eu disse logo, eu aceito, mas isto não é um castigo. É só uma ajuda a que eles acabem, porque às vezes a escrita ajuda a extravasar as emoções, não é? E mesmo aqueles que estavam a escrever essa frase
não pararam de escrever e estiveram com 100% de atenção. Eu ainda estou a tentar perceber como é que aquilo aconteceu, porque eu em 10 anos, e em ambientes muito menos hostis, até sem nada de hostilidade aparente, nunca há 100% de atenção com estas idades. E naquele momento eu tive. Eu acho que é o fator surpresa. Eu, depois de analisar, eu tive a capacidade de dizer, não, o 25 de Abril espera. Isto não pode esperar. Não pode, porque uma cadeira mata uma pessoa. Pode matar, uma cadeirada. E a maneira, às vezes, o que eu percebi é que às vezes a maneira como nós, não é tanto às vezes o que nós dizemos, mas a maneira como nós sentimos aquilo que está a acontecer. É importante preservar a vida das pessoas, porque se não houver pessoas vivas, ninguém faz projetos de 25 de Abril, ninguém vai festejar o 25 de Abril, ninguém vai lá, nenhum, não está cá. Isto foi uma experiência que eu tive agora, que nunca me tinha acontecido. Eu nunca entrei numa aula com cadeiras a voar, ainda, com crianças do primeiro ciclo, mas resultou. Agora, isto significa que agora, quando eu lá chegar, aquele nunca mais vai bater no outro. De todo que não. As nossas expectativas também têm que ser geridas. Eu não tenho essa expectativa. Eu estou lá há 10 anos, não é? E sozinha, não tenho como levar outra pessoa, levo algum convidado de vez em quando, mas tenho gerido da maneira que consigo e demorou mais tempo, os resultados provavelmente, mas tem a ver com as nossas expectativas e com o parar. Ou seja, vamos dar importância a isto, porque isto não pode passar em branco, isto não é beber um copo de água, dar com uma cadeira de uma pessoa, não é igual a beber um copo de água. Não é, e nunca pode ser. Pronto, era isso que eu queria falar. Obrigada. Ana, eu passei também, aliás, já passei por tudo isso, mas já estou farto de dizer a mesma coisa, gosto de ter paciência para maturar. Daqui a pouquinho eu vou deixar-vos, porque, como disse, a minha presença é, de algum modo, limitativa. Gostaria que vós, durante esta semana, fizesseis 2 tipos de teste, se vós tiverdes tempo para isso. Antes disso, Ana, eu sei o que é estar sozinho, mas posso dizer-te que um dos melhores projetos que aconteceram no Brasil, por exemplo, porque não havia qualquer professor que quisesse, não havia possibilidade da equipe, a equipe foi constituída pela diretora da escola, que ela queria, pelo prefeito da cidade, do município, e por uma cozinheira. Foi assim que começou um projeto que hoje ainda existe e que, enfim, constituiu uma equipe bem especial, não é? Gostaria que esta semana vós pudesseis tentar fazer 2 tipos de testes, sei lá, uma meia horinha ocupada, não é muito, não é? Durante uma semana. Um teste de itens propostos pelos alunos, é muito divertido, acho que já vos expliquei, é muito simples. Vós podereis propor aos alunos que durante uma aula qualquer eles estudem o que querem estudar em determinada disciplina, é evidente, o Diego na parte da portuguesa, outros na sua disciplina, ou quem for professor do Fundamental 1 ou do primeiro ciclo em Portugal, dentro do programa que está lá estabelecido, escolhe-se uma área, um tema, sei lá, e eles vão colocar em papel, nós fazíamos isso em papel cenário, eles iam colocar lá perguntas sobre aquilo que tinham aprendido, para os outros responderem. Perguntas. Chegava a 100 e tal perguntas no fim de um dia. 100 e tal. Depois, no dia aprazado, sorteia-se, ele tem números, sorteia-se 20 perguntas e toda a turma tem que fazer as respostas. Reparei que quem põe lá perguntas já sabe a resposta, ou seja, já aprendeu. Ou pelo menos tem uma ideia sobre aquilo. E vai corrigir. Então, no dia seguinte era divertidíssimo, porque nós íamos corrigir aquela prova. Isso estimula a competitividade negativa, com certeza, mas ao mesmo tempo vos dá um indício do tipo de aproveitamento académico que estão a ter. Outra coisa é fazer uma aferição interna, prova de aferição interna. Não é preciso muito toda a turma. Eu escolhia sempre uma criança com 6, ou com 7, ou com 8, ou com 9, ou com 10, e aplicava o teste a eles, com todo o currículo até ao fim do 9º ano.
todo. Claro que aqueles que estavam no 4º ou 5º ano tinham mais dificuldade, mas também não era obrigado, aquilo não tem, digamos, transposição para a classificação, não implica uma nota, não é nada, é mais para eu obter uma informação de qual o nível médio está a acontecer. É uma questão de autorregulação do próprio projeto. Se quiserem fazer isso, depois eu, no próximo dia, vou ensinar-vos, entre aspas, como se faz o registro de avaliação desses testes, como se faz a transposição para a classificação de 1 a 5, ou de 0 a 20, ou de 1 a 10, o que for, tá bom? Pode ser? E agora, se me puderem dispensar, ainda faltam 15 minutinhos, eu deixo-vos em paz, porque já perceberam porquê. É um prazer estar convosco, mas vou-me retirar. Ficar em paz e um bom final de encontro. 25 de abril, sempre. Tchau. Boa tarde. Agradecida, meu José. Bom, temos algumas questões aqui, só no chat. A Rita perguntou, gostaria de voltar à pergunta, como se envolvem os pais se não tem permissão de entrar na sala de aula, né? Muito menos ser tutor ou ajudante. Muito obrigada. O Luiz já respondeu aqui também no chat, né? Colocou com relação, podem fazer tutoria fora de sala, tutoria se faz em qualquer lugar. A Gabriela respondeu também colocando que em 2019 participou como mãe na escola classe 115 Norte em Brasília. Tudo bem, Gabi? Escola pública. Fizemos oficinas da cozinha experimental, projeto com 7 voluntários que atendeu 280 crianças em 4 meses. A diretora nos deu autonomia para fazer o projeto durante o horário letivo dentro da escola. As crianças saíam das salas para ir às oficinas feitas por mães e voluntários. Haviam crianças que se xingavam, faziam bullying e batiam. Conversamos para explicar que na cozinha isso não funcionava assim, que não sabíamos se em outros locais eles faziam isso, mas na cozinha não funcionava assim. Fechamos esse acordo de que as oficinas não haveriam essas coisas e funcionou. Demos um certo grau de responsabilidade para as crianças e elas entenderam que havia uma atmosfera a ser sustentada na cozinha. E também reforçamos que se continuassem com comportamentos agressivos, trariam problemas para todo o grupo e prejudicariam as oficinas. Eles se sensibilizaram, entenderam e se motivaram. Fomos muito claras na conversa, mas amorosas e com leveza. Então, a Rita ainda colocou aqui, eu entendo isso, mas quando ouço o professor, entendo que é como se os pais pudessem fazer parte das práticas com o professor titular. Então, temos a questão da Rita, não sei que tenhamos outra questão. Alguém gostaria de trazer alguma reflexão para a Rita de complemento? Bom, eu sei que o Luiz já até colocou nesse sentido, Rita. Eu vejo que, né, estando em Portugal, ele tem até mais, digamos assim, conhecimento próprio pelas localidades, o país e todas as construções, mas eu diria que, com relação a essa construção, há muitas estratégias. Não é que nós devemos diretamente fazer a construção trazendo um professor, ou um pai, uma mãe, vamos chegar no diretor e falar para trazermos o pai e a mãe. Eu vejo que tem que ter uma estratégia. Cada localidade, ela tem uma forma de agir. Então, existe, por exemplo, como festas culturais, é importante perceber a estratégia. Por exemplo, tiveram alguns projetos que não conseguiram começar chegando e falando, olha, vamos fazer uma turma piloto, fazer uma tutoria. Elas começaram como uma oficina, onde agregou a construção de pais e mães, e dessa oficina para uma festa junina, por exemplo, que existe no Brasil, começou uma construção com as crianças para desenvolver uma oficina de artes. E a partir daí os pais chegaram na escola, porque eles começaram a trazer várias formas de fazer argila, origami, papel machê, ou seja, fizeram várias construções. Então, depende da estratégia da sua localidade para você demonstrar para a escola que é possível fazer essa construção. Uma sugestão é sempre usar as festas, porque normalmente é nesse momento que os diretores, os professores, ou até a escola têm possibilidade de ver que é possível ter essa construção com os pais e ela é positiva. Eu estou vendo que estão vendo várias perguntinhas aqui, mas o Luiz está com a mãozinha levantada, eu vou repassar para você, Luiz, depois eu vou. Sim, obrigado, Zizi. Estou para dar um exemplo do que nós fazemos aqui. Nós deixamos os pais entrar, obviamente que sim, mas também tem outra solução.
tem a solução da comunidade. Nós temos grupos de voluntários que se reúnem no bairro, num espaço comum do bairro, e em que se faz tutoria com as crianças da escola. Portanto, se faz tutoria dentro da escola e fora da escola, e a tutoria que se faz é um complemento àquilo que a escola está a fazer. Portanto, as crianças vivem, porque muitos dos pais estão a trabalhar até tarde, esse é um espaço onde as crianças estão, mas que estão acompanhados por tutores que têm uma parceria com a escola para que façam parecido e as crianças possam aprender da mesma forma. Só para partilhar esta forma. Obrigado. Agradecida, Luiz. Eu estou vendo que tem várias questões aqui, vi que a Daniela também fez uma sugestão com relação à elaboração de um projeto chamado Pais nas Escolas, né, Pais na Escola, que também é uma boa sugestão, porque pode ser um projeto também, pode-se fazer um projeto ligado a uma questão social, que você não envolva só a escola, mas envolva um instituto, uma associação. Às vezes, a própria escola é difícil de ter abertura, então você pode envolver por uma outra instituição também, não sei muito bem como funciona em Portugal, mas eu acredito que isso é possível também, aonde você tem um espaço para começar a construir junto à escola. Tem escolas, por exemplo, que elas não aceitam essa no horário letivo, não aceitam que tenha no momento onde está sendo feita a construção, mas em parceria com alguma associação, com algum instituto ou com alguma universidade, você consegue entrar para trazer um projeto para a escola, para trazer uma oficina, para trazer um círculo. Então, é uma possibilidade também em trabalhar com algum tipo de instituição ou algum tipo de projeto que a comunidade queira. Ou se tem uma comunidade que tem uma especialidade também, como o artesanato ou a música, é possível trazer também um pai, uma mãe que cante, que queira trazer. Então, essa questão social, cultural, ela fundamenta muito a construção da educação, porque ela permite que abre portas para entender que o desenvolvimento potencial do ser humano é muito mais integral e amplo do que uma construção mais específica. Tá? Estão vindo mais questões aqui no chat, se vocês quiserem estar acompanhando também, eu vou passar para o Helder, que ele está com a mãozinha levantada. Gente, bom dia, boa tarde. Para ser breve, uma outra perspectiva aí que se pode se aproximar um dispositivo de comunidade de aprendizagem para trabalhar essa comunidade com a família, com outras pessoas, é aquele estudo, né, de potenciais de aprendizagem de pessoas, né, de convidar as pessoas que se apresentem, né, criar momentos em que as pessoas possam mostrar os seus valores, os seus saberes, os seus fazeres, o seu que fazer. Então, onde eu estou, né, no centro pedagógico, alguns pais já se apresentam assim, com alguma habilidade em que possa fazer aí ressonâncias com o nosso currículo e colabora com isso. E acho que é uma porta de entrada interessante também essa iniciativa. Obrigado. Agradecida, Helder. Estava colocando a sugestão aqui do círculo de vizinhança, Helder, que foi o que você colocou, que é esse mapeamento da localidade próxima para ver os potenciais e o que pode ser construído em conjunto. Aqui a Gabriela também colocou outras questões. Ela falou sobre de um caso de uma escola em um local de fragilidade que a professora deu abertura para as mães entrarem na sala de aula. As mães queriam ajudar na alfabetização e a professora as orientou e trabalharam juntas na sala de aula. Achei incrivelmente inovador. A professora não achou isso uma invasão de espaço pedagógico e aproveitou essa oportunidade e pôde focar em coisas que antes não conseguia. Só um minutinho que está dando uma interferência aqui. Já resolvi. Aproveitou focar em coisas que antes não conseguia. Não lembro a cidade, isso foi compartilhado numa das rodas de conversa sobre pedagogias inovadoras que organizo. As comissões são uma forma muito boa da escola engajar os pais. Pode ser atrelado também ao potencial educativo da comunidade talentos. Aí a Maria colocou, uma forma para perceber uma dor na escola, algo que necessita e resolver a questão através dos pais. Eu não iria debaixo do chapéu da associação de pais, mas sim um grupo de pais voluntários que querem construir junto. Então, tivemos aqui muitas interações também na construção daqui do chat. Alguém teria mais alguma colocação com relação a essa questão, tanto trazida pela Rita,
quanto ou trazida pelo Diego, perdão. Bom, se não, aí eu teria uma questão. Vocês gostariam de trazer alguma outra pergunta ou alguma construção sobre como estão sendo feitas nas suas localidades ou as dificuldades que estão ocorrendo para nós refletirmos e trabalharmos nelas? O amigo Zé já colocou que em breve, né, vai ser trabalhada a questão da avaliação, que é importante, né, para desenvolver como funciona. Mas se tiverem alguma outra questão, sim. Helder? Bom, eu não consegui dar um retorno ao professor José sobre como é que seria aquela aferição, aquela segunda avaliação. De fato, eu não entendi na prática como que seria aquela aferição interna. Alguém poderia me ajudar? Aquele segundo modo de avaliação que ele propôs. A primeira ficou muito clara para mim. Agora, a segunda, que é a aferição interna, ele fala... Eu entendi que seria uma avaliação que se fizesse, que fosse estruturada, mas eu não sei como é que seria seria feita essa estruturação. Alguém saberia me falar? Helder, esse é um assunto que seria bem amplo para o tempo que nós temos. Se for possível a gente trabalhar nessa próxima construção, porque aí o amigo Zé vai trazer a referência e nós podemos explicar sobre, porque não é simples. É uma construção que vai ter que ser exemplificada. Poderia ser? Claro, pode sim. Agradecido. Bom, eu tenho uma sugestão que eu vejo que é importante de várias, né, visões, nós temos alguns minutos ainda. Tem aqui a Mariana, que ela é do projeto Escola da Floresta, que fez essa construção. Se ela pudesse dar umas palavrinhas para nós também sobre essa construção, porque é um projeto que já está bem avançado, e isso ajuda também a trazer. Hoje eu não estou com a Agrofloresta Pedagógica aqui também para poder complementar conosco, né, que é o projeto que nós fazemos também, e tem a Maria Paula, que é uma secretária de Educação de Mendes, e por incrível que pareça, ela está aí simples com a gente aqui, quase todo dia, construindo junto, fazendo as construções, e é importante ver também de uma visão de secretária de Educação, né? Então, vou pedir primeiro se a Mariana, aí vou solicitar mais uns minutinhos para nós, se possível, provavelmente vamos atrasar uns 5 minutinhos a mais, se possível, e aí, se a Mariana puder compartilhar um pouquinho, e depois a Maria Paula também encerrar conosco nessa visão mais, né, da instituição, da construção, pelo menos da parte do Brasil, né, e ajuda também a ter um entendimento como funciona essa construção Brasil-Portugal também, tá bom? Agradecido. Mariana, você poderia? Olá, bom dia. Então, a Zizi já me apresentou, né, sou a Mariana, aqui de Caçapava, da comunidade de aprendizagem Escola da Floresta. A gente tem uma construção de comunidade de aprendizagem com a presença muito forte dos pais, né, em todos os âmbitos dessa construção. Nasce, né, dessa necessidade dos pais e educadores de fora da escola, uma nova educação. E aí a gente consegue entrar dentro da escola a partir, né, de tecer relações e mostrar um projeto, né, no momento que era de fragilidade da escola, que aí então foi aceito, né, dentro do contexto que a gente estava vivendo aqui. Mas eu vejo, assim, que tem várias realidades, né, foi sugerido muitas coisas aqui, né, e eu acho que é isso, eu acho que é urgente a gente desfazer essas barreiras, né, desses muros que separam a escola da família, os educadores da comunidade, isso que torna tudo muito separado, muito exótico um para o outro. A gente tem que desfazer isso, né? Porque a educação, ela permeia tudo e ela precisa estar relacionando tudo. Ela não pode estar separada uma coisa da outra, né? Não vai funcionar assim, a gente fica com esse conhecimento, com essa experiência de aprendizagem toda fragmentada em nós também. Então, a gente precisa juntar, a gente precisa unir. E tudo aqui é muito positivo nesse sentido da parceria dos pais com a comunidade de aprendizagem, assim. A gente, né, tem pais que dão oficinas, tem pais que vêm trabalhar nos mutirões, tem pais que vêm cozinhar em dias de visita, que a gente faz almoço para servir as pessoas que vêm nos visitar, né, a gente está recebendo visitas, às vezes,
de educadores de outra cidade, então a gente aproveita esse momento para fazer algo, né, e conseguir uma sustentabilidade. Então, a gente aproveita todas as oportunidades para tecer relações e firmar essa construção dessa rede, que é essa comunidade de aprendizagem, né? Então, achando o lugar para cada um. A gente mantém o coração muito aberto. A presença dos pais, por mais que tenha uma força muito grande, a presença dos pais traz um desconforto para alguns educadores que não estão do mesmo modelo que a gente, traz uma desconstrução muito forte para a direção da escola, né? Porque agora quando a gente encontra, por exemplo, um desafio de um educador que não se adapta, que é o que a gente está passando agora, que é um educador que foi cedido pela Secretaria de Educação, porque achou que era da comunidade, que ele ia gostar de trabalhar com a gente, quando teve esse enfrentamento de mudar, né, dentro de si, algo muito profundo, disse, não, isso não é para mim. Agora, nesse momento, a gente está sem alfabetizadora, mas já estamos em rede para resolver isso. Os pais dizem, não, nós não vamos desistir. Aqui chegamos até aqui, aí já começou toda uma organização interna, uma conversa, entrar em contato, tal dia eu posso estar junto, tal dia eu posso... Então, eu acho que eu vejo assim, essa é a nossa realidade, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma força muito grande, a gente também enfrenta desafios. Ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo, o pai está dentro, os pais, se vocês vierem nos visitar, vocês vão ver, todo dia tem pais dentro da sala de aula. A porta está sempre aberta, tem um sofazinho lá no cantinho, se precisar sentar, esperar e ouvir, acabar uma atividade, se quiser entrar e fazer parte, os pais e a família são sempre bem-vindos, né? Eu sou uma mãe que me tornei educadora, então isso está no cerne da nossa construção, mas a gente enfrenta desafios mesmo assim, a gente enfrenta muitos desafios, porque é uma resistência para o educador receber um outro educador dentro do mesmo ambiente de aprendizagem, construir junto. É uma resistência, é uma dificuldade, um desafio, também fazer essa construção com os pais, porque uma das coisas que essa educadora da alfabetização falou, eu me sinto vigiada, mesmo que a gente faça isso com todo amor e respeito ao processo de transformação de cada um de nós e dessa pessoa que está chegando agora. A gente se esforça, né? Mas a desconstrução ela é muito desafiadora. Então, acaba, né, criando esses desafios. Então, eu acho que é um processo para todos nós. Não é uma coisa que vai se dar a partir só de uma escolha, de uma tomada de consciência, né? Então, é bastante coisa, né? Mas é por aí que a gente está trilhando esse caminho. Eu acho que vale muito a pena, assim. Fortalece as crianças, o resultado é maravilhoso. Resultado para a comunidade, resultado para cada um de nós, assim, que aprende de uma maneira diferente a ser humano, né? Dando realmente, fortalecendo as nossas relações com nós, com o nosso grupo social e com o nosso território, né? Então é isso, gente. Agradecida, Mariana, linda colocação. Para quem não viu, tem aqui também no YouTube, tá? Vários vídeos falando sobre a Escola da Floresta, onde o Bruno, a Mariana exemplificam, trazem, mas é sempre importante ouvir, porque dentro dessa construção, para quem não tinha visto ainda, né, e para quem já viu, saber como funcionam essas etapas, porque são etapas de desenvolvimento, é um processo de aprendizagem, tanto para todos, seja para os aprendizes, educadores, a comunidade social, é uma construção completa, né? Mas, Maria Paula, você poderia trazer também essa visão, né, da construção como tem sido em Mendes, né, a construção de comunidade de aprendizagem com o município, né, dentro dessa vertente, seria muito importante. Obrigada, Zizi, bom dia a todos. Pegando aí, né, o que a Mariana disse, eu vou só complementar, trazendo um pouquinho do meu sentimento e da realidade em relação a Mendes. E acho que o princípio de tudo realmente é o não estar só, né? Porque muitas vezes a gente se sente só, buscando essa educação, buscando tudo isso. Nós tivemos momentos profundos em Mendes agora, anteontem, ontem,
Inclusive, estou aí com a Tina Carvalho fazendo o translado, por isso que ela não esteve conosco cedo, está aí um pouquinho agora, mas com certeza com dificuldades ainda na conexão do translado. Estou aí com a Silvana, que também é uma das nossas educadoras e que está aqui sempre presente conosco aos sábados também. O não estar só é o princípio de tudo e o humanizar-se é realmente o princípio de tudo, porque está tudo centrado, como nós conversamos muito e vivemos muito isso essa semana, né, esses 2 últimos dias. A gente consegue, a partir das conexões e da nossa transformação enquanto ser humano, jogarmos um pouquinho fora uma construção cultural de falta de conexão, né, com o outro, que gera a insegurança, gera o sentir-se vigiado, gera aquela barreira, né, que não conecta 100%. E quando a gente passa por essa humanização profunda e sabe o quanto o outro é importante para aquele coletivo e consegue se conectar com o outro de forma mais profunda, ele não vira mais um invasor, mas ele é aquele que você precisa ter uma gratidão profunda por ele, porque ele está ali junto contigo no caminhar, né, nessa travessia. E por muitas vezes eu me senti só, mesmo tentando articular tudo, eu me sentia sempre só, e às vezes isso ainda acontece, só no sentido de que o coletivo em que eu estou presente não está nesse mesmo mover, nessa mesma travessia. Mas aí eu me lembro que eu nunca mais estou só, porque nós que estamos aqui nesse coletivo da educação humanizada, nunca abandonamos uns aos outros, né? Então, acho que esse é o princípio de todas as coisas. Quando eu me senti só, porque eu achei que no meu coletivo eu não tinha mais ninguém caminhando junto comigo, eu sempre tive alguém da educação humanizada que me estendeu a mão, que me levantou e que me fez acreditar de novo e esperançar, né? Então, acho que é realmente isso, esse desejo, né? E ter sempre alguém para acreditar junto com você e te dizer que vai dar certo e buscar soluções e nós nos tornarmos realmente muito mais humanos, e aí tudo fica mais fácil, né? Porque a gente se entrega de verdade. Eu acho que enquanto isso não acontece dentro de nós, a gente ainda tem muitas amarras que nos limitam, que fazem o professor virar inimigo do professor do lado, e não amigo e parceiro e companheiro de travessia. Não sei se eu contribuí, Zizi, não sei se você quer me fazer alguma outra pergunta, porque eu estou muito emotiva com tudo isso. O bom da educação humanizada é isso, é que você está sempre com vontade de chorar toda vez que você fala de educação, né? Acho que é esse o princípio. Agradecida, Maria Paula. Como vocês podem ver, né, nossa secretária de Educação de Mendes é muito humana. Eu gostaria, Maria Paula, se possível, você, em um dos encontros aqui conosco, falar um pouco mais sobre essa construção, como funciona, como é possível fazer nas secretarias, como é possível mover, né, um projeto como comunidade de aprendizagem que está ligado a uma construção de rede, porque isso é muito importante para dar ideias para outros municípios também e para outras construções de localidade também, porque muitas vezes é pensado sempre do professor, né? Ou é o professor, ou o pai, ou uma mãe. Quando é um secretário de educação, uma secretária de educação, tem um pouco mais de força, mas mesmo assim, como você sempre coloca, sozinha é impossível, tem que trabalhar solidariamente, construindo junto, né? Sim, sim. Eu gostaria, então, de só trazer, se possível, uma boniteza. Sim. Nós tivemos um encontro de educadores inquietos, né, onde toda a rede foi convidada e tivemos pessoas virtualmente, pessoas presencialmente, e nós tivemos um depoimento de uma educadora que foi mãe da nossa rede, e ela trouxe um depoimento da filha que foi muito bonito, e acho que é válido eu compartilhar com vocês. A filha estudava conosco na rede municipal e foi para uma rede privada. E quando a filha voltou da escola, o primeiro depoimento que a filha deu para a mãe, ela, como foi na escola? Ela, mãe, lá é muito engraçado. Ué, por que lá é muito engraçado?
mãe, as pessoas sentam enfileiradas, umas atrás das outras, parece que estão de castigo. Então, acho que alguma coisa está acontecendo, sim, em Mendes, né? E está chegando no princípio de tudo, né? Que são as nossas crianças. Se uma criança de 7 anos teve essa percepção, então é porque, de alguma forma, a gente está caminhando, a gente não está parado, a gente não conseguiu o que a gente gostaria ainda, né, de trazer toda essa educação que a gente, desses princípios, né, que a gente vem buscando, mas nós estamos na travessia. Obrigada, gratidão, Zizi. Agradecida, querida Maria Paula. Se em outro momento, então, você puder trazer conosco, aí relatar, isso é muito importante, porque aí temos um caso, né, uma visão de caso concreta, falando, olha, funciona assim, assim, ajuda a desenvolver também criatividade em outros espaços, tá bom? Eu gostaria de acordar, se possível, mais 10 minutinhos, para quem for possível ficar, que a Mariana falou que gostaria de compartilhar também uma questão, e uma última sugestão que eu pediria, se o Luiz pudesse, no final, ao final, depois da Mariana, partilhar para mostrar uma parte de Portugal também, porque aí seria uma integração. Zizi, eu vou ter que sair hoje mais cedo, mas para a semana eu mostro. Pode ser? Claro, ótimo. Okay. Agradecida, obrigado. Luiz, desculpa. Obrigado. Bom, vou passar para a Mariana, lembrar que vai ficar gravado, tá? Então, quem puder ficar, quem não puder, pode estar compartilhando a partir do YouTube. Mariana, você está aqui conosco? Eu fiquei sem imagem, mas é algo bem rápido, bem curtinho, que é assim, ontem o Siddhartha, que é o meu filho, que estuda lá na comunidade de aprendizagem, falou assim, que ele chegou a uma conclusão. Quando você pensa que você vai ter um tutor, você acha que o tutor vai ser a resposta para todas as perguntas, mas, na verdade, ele é a pergunta para todas as respostas. Só para a gente ficar com essa reflexão doce de uma criança. Agradecida, Mariana, lindo. Bom, então tivemos a partilha da belezura ao final também, né? Então, agradecida a todos, a todas, nem tivemos os nossos 10 minutos. Para quem quiser ficar, eu vou estar compartilhando um vídeo em homenagem ao professor Lauro de Oliveira Lima. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Ele fez a construção da dinâmica de grupo, que é uma das mais avançadas técnicas de relações humanas existente hoje em dia. Desde 1980 até 2024, na minha avaliação, nunca vi uma técnica mais avançada, uma metodologia de desenvolvimento, tá? Só que eu não vou poder deixar gravado, porque infelizmente tem música também e YouTube corta, então eu vou estar compartilhando com quem estiver aqui conosco, tá bom? Agradecida a todos, a todas, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, e quem quiser ficar, estarei compartilhando esse encerramento.